Suas obrigações. Por exemplo, quem tem uma renda isenta a partir de R$ 40.000, o que é a renda isenta? Tem alguns rendimentos que o cidadão pode ter que eles não estão sujeitos ao imposto de renda, mas eles estão sujeitos a fazer a declaração. Quem tem rendimentos rurais acima de R$ 148.000, R$ 142.000, perdão, também está obrigado a fazer. E quem tem bens imóveis acima de R$ 300.000 também está obrigado a fazer. Então, mas no geral, eu pessoalmente sempre respondo e sempre recomendo. Jorge, eu devo fazer a minha declaração? Se você tem renda, declare. Então é importante declarar, em qualquer Sim, circunstância, né? isso. Bom, e quem pode ser dependente para fins do imposto de renda, Jorge? Bom, filhos, de uma maneira geral, até os 25 anos, se universitários, se não universitários até 21 anos. Uma pessoa que você tenha a guarda legal, ou como curatela, ou como tutor, tá certo? Se você é um tutor, ou se é um curador legal dado pela lei, ou se você tem a guarda de um sobrinho, você requeriu à justiça e cuida de um sobrinho, através da guarda, você pode ser considerado dependente. Pais, avós e bisavós também podem ser considerados dependentes, desde que eles não tenham uma renda muito significativa. E a renda que tiver, você tem que incorporar a sua. Eu quero lembrar que o nosso ouvinte pode ligar para cá. É o 3215 3215, 7596. muito bem, 3215-7596 e fazer aqui perguntas, né? Tirar suas dúvidas com o Jorge Ivan Teles de Souza. Por Ele exemplo, que é... Tony, Pois não, Paulo. planos de previdência privada podem Sim, ser existe informados? um tipo de plano de previdência, existem dois tipos no mercado. Um, ele é dedutível e o outro não é dedutível. E os dois têm vantagens, porque o que é dedutível atualmente, você, quando vai resgatar, você paga o imposto. E o que não é dedutível, você não paga o imposto agora, não deduz agora, e quando você resgata no futuro, ele não é tributado. Mas eles sim, eles podem ser dedutíveis do imposto. Por exemplo, a previdência da sua empregada doméstica, ela também é dedutível. Um mesmo dependente, ele pode ser informado em mais de uma declaração? Não, ele só pode ser dependente de uma pessoa. Por exemplo, se o marido e a esposa fazem declarações em separado, ou ele é dependente do marido ou da esposa. Então não dá para ser dependente das duas pessoas. A pensão alimentícia, meu caro Jorge, ela recebida pelos filhos, Sim. ela é tributada na declaração da mãe ou Bom, na declaração... ela é assim. O cidadão paga uma pensão. Então, paga, digamos, R$ 3.000 de pensão. Este R$ 3.000, ele entra na declaração da pessoa que paga a pensão como dedutível dos rendimentos. E ele é um rendimento tributado para quem recebe. Então, ou os filhos através da esposa. Então, quem recebe tributa e quem paga abate da sua base de cálculo. Muito bem. Mais um questionamento aqui para o nosso Jorge Ivan. Além da pensão alimentícia fixada judicialmente, podem ser deduzidas as despesas médicas? Pode. Elas podem e elas não têm limite, tá? Diferente, por exemplo, de despesas com educação, que tem limite. As despesas médicas, elas são dedutíveis, sem limite, porém, hoje elas têm um controle maior por parte da Receita Federal, porque era uma fonte de muita fraude. Na verdade, você tem que ter todos os comprovantes, notas fiscais, recibos, provando exatamente para quem você pagou aquela despesa médica. E essas despesas são consulta médica, exames, internações, basicamente isso. E remédios não são dedutíveis. Eles não podem, a não ser que, se você está hospitalizado e o remédio que foi usado quando você estava hospitalizado e vem na conta do hospital, este sim é dedutível. Mas o remédio que você vai na farmácia e compra não pode ser dedutível. E quando é que ocorre a... Aliás, eu faço essa pergunta posteriormente. Você falou sobre fraude na questão da dedução dos serviços médicos. Como é que se dava essa fraude, Jorge? Muitas vezes o contribuinte ele informava uma despesa médica que não houve. Então ele dizia lá, paguei X reais de consultas médicas. E ele não fez a consulta. Hoje existe, tem uma coisa que é interessante dizer. A Receita Federal, a cada ano que passa, a cada dia que passa, ela se equipa mais e ela controla muito mais. Então, na verdade, existe a possibilidade, por exemplo, Tony, de você fazer a sua declaração ela pré-elaborada. A própria Receita Federal já sabe seus dados.
inclusive médicos. Por exemplo, se você tem o seu certificado eletrônico, você pode, através do certificado eletrônico, recuperar informações que a Receita Federal já sabe da sua pessoa e botar na sua declaração. Informações essas que são, recuperada de uma declaração chamada DIMED, que é uma declaração onde os hospitais, clínicas, eles informam quem foi o paciente. Existe também uma declaração chamada DIMOB. Essa DIMOB, ela é uma declaração feita pelas imobiliárias, pelas construtoras, que informam se alguém recebe aluguel ou se alguém está comprando um bem imóvel. Então, veja só, essas informações a Receita Federal já tem. E se você não informa, na hora do cruzamento, se essas informações não baterem, você cai na malha fina. A partir de quanto, em termos de ganhos financeiros, a pessoa tem a obrigação de declarar o imposto de renda? De rendimentos tributáveis a partir de 28.500. Ganhos do ano passado, tá? Então, se você ganhou a partir de 28.500, 28.559. Valores mensais? Dá R$ 1.900 mais ou menos. 1.900. É. A partir desse valor, você tem Você é obrigação. tributado, é obrigado. Já é obrigado a fazer a declaração. Isso. Bom, agora a pergunta que eu queria fazer anteriormente era sobre a restituição. Quando ocorre a restituição? Tem um calendário que ele começa em junho, por volta do dia 15 de junho, dia 16 de junho, e vai até dezembro. Então, normalmente, ele começa e termina dentro do próprio exercício. E em que situação se dá essa restituição? Quando você faz a sua declaração e você teve rendimentos que foram, dentro desses rendimentos, foram retidos impostos, essa declaração é uma declaração, na verdade, de ajuste. Então, você ajusta o valor do imposto que você tem a pagar. Caso você tenha pago a mais, a Receita Federal lhe devolve e devolve corrigido pela Selic. Muito bem, agora são 7 horas mais 28 minutos. Só atualizando o nosso telefone, é o 3215-7596. 3215-7596. Você pode ligar para a gente aqui para alguma dúvida que você queira tirar sobre o Imposto de Renda 2017. E aí você liga e faz aqui o questionamento ao Jorge Ivan Teles de Souza. Faz a pergunta e ele responde aqui no ato. Qualquer dúvida sobre o imposto de renda. Nós já vamos para o intervalo comercial? Bom, Vamos lá. vamos lá então. São 7h28.